Oi, pessoal, eu sou a Letícia. Oi, pessoal, eu sou o Lucas e nós somos monitores da cadeira de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da URGS. Nessa monitoria, a gente vai falar um pouco sobre ensaios clínicos randomizados. O que são, da onde eles vêm, para onde eles vão. Do que eles se alimentam e quando eles dormem. Bom, então, para a gente entender o SR, a gente precisa de muitos elementos de outras áreas da epidemia e também a gente tem que entender alguns conceitos mais específicos desse delineamento de estudo. A gente vai fazer então uma breve introdução ao SR, que vai passar pela questão pico, e depois a gente vai desenvolver um guia para a leitura crítica desses estudos. Para começar, então, a gente tem que entender um pouco melhor o papel do método científico nisso tudo. O método científico é um conjunto de regras e de procedimentos que tem por objetivo, essencialmente, produzir ciência. Então, seguindo nessa linha, um ensaio clínico randomizado, ele não é nada mais do que a prática do método científico na área médica, realizando um experimento a partir de uma hipótese que veio de uma observação que gera uma pergunta de pesquisa. E a partir dos resultados de experimentos, novas conclusões vão ser obtidas. Bom, então para a gente entender melhor onde é que os ensaios clínicos randomizados estão nessa história toda de delineamentos de pesquisa, diferentes delineamentos para se executar um projeto de pesquisa. Como vocês já devem ter uma boa ideia, existem os estudos experimentais e os estudos observacionais. Os ensaios clínicos randomizados, eles são então um tipo de estudo experimental, tá? Onde os pacientes são alocados de maneira aleatória. E a gente vai detalhar um pouco mais das características dos ensaios clínicos, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia de onde que eles estão nesse panorama geral dos delineamentos. Se vocês olharem para a direita, por exemplo, dessa figura, vocês vão ver que os estudos observacionais, o investigador, ele na verdade ele não coloca nenhuma intervenção, não existe uma intervenção, ele observa, não é um estudo experimental. E daí, a partir de algumas perguntas que vocês veem nesse diagrama, existem os diferentes tipos de estudos observacionais. Então, os ensaios clínicos randomizados, eles são um tipo de estudo experimental, onde o investigador ele realiza algum tipo de intervenção, e essa intervenção ela é selecionada, alocada de maneira aleatória a um determinado grupo de pacientes. Quando a gente compara, então, um SR com estudos observacionais, em que existe uma alta chance de viés e presença de fatores confundidores, o SR, por ter o seu caráter experimental e a aleatoriedade na alocação dos pacientes, ele permite diminuir ao máximo a chance de erros sistemáticos e aleatórios. Então, num ensaio clínico randomizado, a gente consegue selecionar os pacientes que vão ser randomizados, os tipos de intervenções que vão ser realizadas, acompanhar esses pacientes por um determinado período de tempo e avaliar, obviamente, os desfechos de interesse pré-determinados. O ensaio clínico randomizado, então, ele é o delineamento de estudo que mais consegue controlar para vieses e fatores confundidores. Mas ele não é perfeito porque, afinal, as intervenções novas, por exemplo, podem envolver riscos que não estavam esperados. E, além disso, muitas questões clínicas não podem ser respondidas com esse desenho por questões éticas, porque a pergunta envolve uma relação de causalidade óbvia em que a exposição leva a um desfecho negativo. Os ensaios clínicos randomizados, então, eles são divididos em 3 modelos gerais. O primeiro deles seriam ensaios clínicos randomizados de superioridade, em que se tenta determinar uma diferença significativa entre as intervenções. O segundo seriam os ensaios clínicos de equivalência, em que tu tenta determinar se uma intervenção não é nem melhor nem pior do que a outra. E por último, mas não menos importante, os de não inferioridade, no qual a gente quer provar que uma intervenção não é clinicamente inferior à outra. O mais importante para a nossa prática clínica, e a mais comum de todos, e o modelo mais comum de todos, é o primeiro, de superioridade. E é o que a gente vai falar nessa monitoria. Apesar de que a maior parte dos conceitos e da parte de avaliação crítica
poder ser aplicado aos 3 tipos de ensaio clínico randomizado. A estrutura básica, então, de um ensaio clínico randomizado, ela começa com a seleção de uma amostra, que vai ser selecionada a partir da população de interesse. Aí essa amostra vai ser randomizada para 2 grupos, em geral, o grupo intervenção e o grupo controle. E, ao final do estudo, vão ser aferidos os desfechos de interesse, que podem estar presentes ou ausentes em cada indivíduo dos 2 grupos. Quando vocês olham essa imagem, o que vem na cabeça de vocês? Pico de uma montanha. A questão pico nada mais é uma maneira de tu organizar o pensamento e de tu entender melhor a estrutura de um ensaio clínico randomizado. O pico, então, nada mais é o picos do que um mnemônico para tu organizar na tua cabeça a estrutura do estudo. O P, então, vai representar a população em estudo. O I, de intervenção, a intervenção que está sendo estudada. O C se refere ao grupo controle, seja ele placebo ou algum outro tipo de intervenção controle. O do inglês de outcome, que significa em português desfecho, então os desfechos estudados. E uma maneira também que ajuda, o S do PICUS, de study design, que seria o delineamento do estudo, que no caso aqui a gente está falando de ensaio clínico randomizado. Então a questão PICO nada mais é do que uma maneira de te ajudar a entender qual a questão de pesquisa está sendo abordada pelo estudo, separando a população, a intervenção, o grupo controle e os desfechos de uma forma mais didática. Entrando, então, na leitura crítica do ensaio clínico randomizado de fato, a gente vai usar como guia dessa leitura algumas perguntas-chave que geram outras perguntas menores e que nos ajudam a analisar os pontos críticos de um ECR. Baseados nessas 3 perguntas, nessas grandes perguntas, sobre o risco de vieses, os resultados e a aplicação do estudo aos nossos pacientes, a gente vai avaliar todo o necessário para verificar a qualidade de um ensaio clínico randomizado. A primeira questão-chave é: quão importantes são os riscos de vieses? A gente começa então a responder essa pergunta abordando uma outra questão, de que se o grupo intervenção e o grupo controle começaram o estudo com as mesmas características de interesse. Essa questão diz respeito, mais especificamente, à randomização e ao sigilo de alocação, que são 2 pontos cruciais para que os 2 grupos comecem com o mesmo prognóstico ou características de interesse. Essa tabela aí embaixo vai virar a velha conhecida de vocês, a famosa tabela 1, que na verdade pode ser 2, mas enfim, na maioria das revistas internacionais e nacionais, ela é a tabela 1. Nessa tabela, a gente encontra várias características de base da amostra do nosso estudo, desde a média de idade e a distribuição étnica entre os grupos, até, por exemplo, níveis de doença cardiovascular e pressão arterial, como a gente vê nessa tabela do exemplo do slide. Ao lado das características, a gente pode ver os seus valores nos 2 grupos, e olhando com mais atenção, a gente vê que os grupos têm essas características em valores muito semelhantes entre si. Mas como isso? Como pode uma população estar tão bem dividida para características que nós conhecemos e até para aquelas que a gente não conhece? Tudo isso acontece graças a 2 ferramentas utilizadas nos ensaios clínicos e que garantem uma população o mais homogênea entre os grupos. A mágica chamada randomização e o sigilo de alocação. A randomização, então, é o melhor método de alocar os pacientes nos grupos, evitando vieses relacionados às características de base da população. A maior beleza da randomização é que, se ela funcionar e for feita de maneira correta, vai balancear fatores prognósticos entre os grupos, sejam eles conhecidos ou não. Ou seja, os 2 grupos serão semelhantes o suficiente em relação aos fatores que podem afetar o desfecho avaliado. Ela busca, então, não só balancear os fatores conhecidos, mas também os desconhecidos. Aqueles que mesmo que se a gente quisesse, a gente não conseguiria controlar, pois afinal a gente não conhece eles.
É ou não é linda essa randomização, Letícia? É verdade, Lucas, mas lindo mesmo é a randomização de verdade. Muita gente pensa que alocar as pessoas para grupo intervenção ou controle conforme a data de nascimento ou o dia da semana em que chegou na clínica, por exemplo, são maneiras de randomizar os participantes. Mas a verdade é que essas maneiras não são aleatórias. Como fazer então uma randomização correta? Pode ser bem simples, jogando na moeda, literalmente, ou de maneiras análogas, como randomizando os pacientes com a ajuda de softwares. A randomização, então, pode ser feita de duas maneiras, a clássica ou a estratificada. Na randomização clássica, os pacientes são randomizados sem serem separados em grupos de interesse. Simplesmente entram no estudo e são randomizados para intervenção ou controle. Já na randomização estratificada, o que acontece é que os pacientes eles são pré-separados em grupos por uma ou mais características de grande interesse. Isso dá a certeza de que não vai ter desbalanço entre os grupos para essa variável de interesse, caso a randomização sozinha falhe. Esse artifício ele é muito usado em estudos pequenos, em que as chances de o acaso ter um efeito significativo sobre a amostra são maiores, ou em estudos que querem garantir o equilíbrio entre os grupos de uma variável de grande importância. Já o sigilo de alocação serve para que os investigadores não saibam para qual grupo o próximo paciente será alocado. Como é que normalmente a gente garante isso? Fazendo a randomização de maneira remota, em um centro específico, para qual o investigador vai ligar para esse centro para saber qual grupo o paciente vai. Então a gente evita que o investigador saiba a sequência gerada pela randomização, basicamente. Assim, não tem como o investigador escolher um paciente X sabendo que ele receberá a droga A ou B. Se ele soubesse, por exemplo, ele poderia selecionar um paciente que possivelmente poderia, sei lá, responder melhor a tal droga, enviesando os nossos resultados. Ou seja, então, um sigilo de alocação adequado, ele evita um viés de seleção. Outras estratégias podem ser feitas, como um envelope opaco para o investigador não ver a lista de randomização. Isso também pode ser feito. É importante lembrar que o conceito de alocação ele é diferente do de cegamento. O sigilo de alocação é no período de seleção dos pacientes para entrar no estudo. Já o cegamento ele acontece durante o estudo, depois da seleção e randomização dos pacientes. Certo. Agora que a gente já sabe como verificar se os pacientes começaram o estudo com as mesmas características de interesse, a gente precisa avaliar se os pacientes mantiveram essas características ao longo do estudo. O principal aspecto nessa análise, com certeza, é o do cegamento. O cegamento, então, ele basicamente consiste em uma ou mais esferas de envolvidos no estudo não saberem o que o paciente está recebendo, tratamento ativo ou controle. Isso pode ocorrer em várias partes do estudo, mas os 5 grupos que devem possivelmente se cegar são os pacientes, para evitar os efeitos placebo, os médicos, para evitar tratamento diferencial de terapias que podem afetar o desfecho e interesse, que a gente pode chamar de cointervenções, os coletadores dos dados, para prevenir vieses na hora de coletar, os investigadores que avaliam os desfechos, para evitar vieses nas decisões sobre se o paciente teve ou não determinado desfecho, o que é muito importante, principalmente se o desfecho for subjetivo, e o analista dos dados, para evitar vieses nas decisões na hora de analisar os dados. Por exemplo, evitar que os mesmos lancem mão de estratégias estatísticas para favorecer um grupo. Um estudo também pode ser open label, em que não há cegamento at all, e todos sabem, inclusive o paciente, o que esse está recebendo. O cegamento é parte importante para minimizar os vieses na mensuração dos desfechos. Mas um estudo open label não necessariamente é de má qualidade, porque para alguns desfechos simplesmente não importa se o paciente está cegado ou não. Por exemplo, na medida da carga viral de uma infecção, os vírus não vão se multiplicar mais se eles souberem que estão ganhando placebo. Bom, a gente já questionou se os pacientes iniciaram um estudo com características semelhantes e se, além disso, eles seguiram assim ao longo do estudo. Depois disso,
a gente precisa avaliar se os pacientes terminaram o estudo com características semelhantes. E a gente pode responder essa questão analisando alguns pontos-chave: a perda de segmento, o modelo da análise, se foi por intenção de tratar ou por protocolo, e se o estudo foi terminado antes do tempo, e por que motivo. Bom, no mundo ideal, ao final de um ensaio clínico randomizado, os investigadores eles saberiam o que aconteceu com todos os pacientes que iniciaram o estudo em relação aos desfechos de interesse pré-determinados. Mas, porém, entretanto, no mundo real, muitos pacientes são perdidos durante o estudo, seja lá qual for o motivo. Ou seja, o estudo termina e a gente não sabe que desfecho ele teve. A gente chama isso em epidemiologia de perda de segmento. Bom, quanto maior a quantidade de perdas de segmento em um ensaio clínico randomizado, maior o risco do estudo estar comprometido. A magnitude da perda de segmento nos resultados vai depender de alguns fatores, como por exemplo, na tabela que vocês estão vendo nesse slide, nós temos o estudo A e o estudo B, os quais possuem o mesmo número de pacientes randomizados para intervenção e controle, assim como a mesma porcentagem de perda de segmento. O que muda entre os estudos é o número de eventos. Isso pode significar uma ameaça na confiabilidade dos resultados desses estudos. No estudo A, por exemplo, se assumirmos o pior cenário, ou seja, todos os pacientes que foram perdidos no grupo intervenção tiveram desfecho desfavorável, nesse caso, morte, e no grupo controle, todos que foram perdidos tiveram desfecho favorável, nesse caso, não morte ou sobreviver, mudaríamos o cálculo do risco relativo, então adicionando 0,03 na incidência de morte no grupo intervenção, mudando o cálculo do risco relativo para 0,23 dividido por 0,4, totalizando um risco relativo de 0,58. Nesse caso, o risco relativo, depois de a gente assumir o pior cenário, ficou muito parecido com o risco relativo sem contar a perda de segmento. Esse achado, depois desse cálculo, aumenta a nossa confiança em relação ao resultado, mesmo existindo essa perda de segmento de 3% dos pacientes em cada grupo. Ao mesmo tempo, se a gente for olhar o estudo B e assumirmos o pior cenário e adicionarmos o 0,03 na incidência de morte no grupo intervenção, mudamos o cálculo do risco relativo para 0,06 dividido por 0,06, totalizando então um risco relativo de 1. Nesse caso, o risco relativo após assumir o pior cenário mudou completamente o resultado, sendo uma redução de risco de 50%, sem contar a perda de segmento, para uma ausência de diferença entre a intervenção e o controle depois a gente assumir o pior cenário em relação às perdas de segmento. Ou seja, o resumo disso tudo é que uma mesma porcentagem de perda de segmento em dois estudos diferentes podem ter significado e interpretação totalmente diferentes. Para concluir, então, vale a gente destacar que não existe um número mágico para dizer se uma perda de segmento ameaça ou não a confiabilidade dos resultados, mas a gente tem sempre que atentar para coisas do tipo número de eventos em cada grupo e tentativas de assumir o pior cenário, e ver o que acontece com a estimativa de efeito. Principalmente em estudos com N pequeno ou estudos com eventos raros, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de problema. Depois das perdas, a gente avalia se os pacientes foram analisados nos grupos para os quais eles foram randomizados. Mas qual é exatamente a importância disso? É enorme. Imagina se as pessoas que não realizaram tratamento, por qualquer que seja o motivo, fossem omitidas da análise, ou ainda, se os eventos negativos que ocorreram com essas pessoas fossem omitidos, pois elas foram excluídas da análise, já que não seguiram o protocolo de tratamento. Nesse cenário, pode haver viés de seleção, interferindo nos resultados pelo motivo de que as questões de não aderência podem estar relacionadas ao prognóstico. Por esse motivo, a maioria dos estudos realiza a análise por intenção de tratar. Nessa análise, todos os pacientes randomizados para aquele grupo, aderentes ou não ao tratamento, perdidos ou não para o segmento, são incluídos. Essa análise previne que os resultados sejam enviesados por uma seleção de pacientes aderentes, mas não previne os possíveis vieses relacionados à perda de segmento. E o outro tipo de análise que pode ser feita é a por protocolo. O nome já explica um pouco, porque nessa análise, apenas os pacientes que seguiram o protocolo de tratamento, seja ele ativo ou controle, são incluídos.
Esse tipo de análise nos mostra a eficácia da intervenção, ou seja, o seu tamanho de efeito em um mundo ideal, sem perdas e sem problemas de adesão à terapia. O problema desse tipo de análise, como vocês já podem prever, é que ela pode levar a viés de seleção por estar incluindo na análise apenas os aderentes. Outro tópico bastante discutido em epidemiologia são os ensaios clínicos randomizados que terminam antes do tempo previsto, ou seja, antes de alcançarem o tamanho de amostra inicialmente planejado. Muitos estudos acabam terminando o trial por um aparente benefício grande de uma intervenção, mesmo que o estudo não tenha alcançado o tamanho de amostra inicialmente planejado. Esse tipo de atitude pode causar uma superestimação do efeito do tratamento. Por exemplo, vamos considerar um ensaio clínico randomizado que randomizou pacientes com aneurisma de aorta abdominal para fazer ou cirurgia aberta ou tratamento endovascular, que é uma intervenção menos invasiva. Após um período de 30 dias de seguimento, a mortalidade era significativamente menor no grupo endovascular, como vocês veem nesse gráfico. Entretanto, quando os investigadores seguiram esses pacientes por 2 anos, eles encontraram que não havia diferença de mortalidade entre os grupos, após o período de 12 meses. Caso o trial tivesse sido parado no início por um benefício óbvio, por exemplo, poderíamos dizer que o tratamento endovascular diminuiu a mortalidade, quando que, na verdade, em um segmento um pouco mais longo, não houve diferença nenhuma de mortalidade entre as duas intervenções. Outro exemplo da vida real é um trial bem recente que comparou a utilização de corticoide versus placebo para choque séptico em pacientes internados na UTI. Esse slide da apresentação dos resultados do trial ilustra bem que se o trial tivesse parado em 2014, quando havia quase 500 pacientes em cada braço, mas ainda sem alcançar o tamanho de amostra inicialmente calculado e ideal, diríamos que o corticoide era melhor que o placebo. Entretanto, ao final do trial, não houve diferença entre o corticoide e o placebo para o desfecho primário avaliado, como vocês podem ver com um intervalo de confiança cruzando a linha de nulidade. A gente deve então ficar atentos a esses ensaios clínicos randomizados que são interrompidos precocemente por um benefício óbvio, porque muitas vezes esse benefício de largada pode ser devido ao acaso e conforme o número de amostra previamente calculado é alcançado, acontece o fenômeno de regressão à média e a gente consegue enxergar o verdadeiro tamanho de efeito. Bom, ao longo dessas perguntas que nós respondemos até agora nessa monitoria, avaliamos a qualidade metodológica do estudo, considerando se o papel do acaso foi controlado e se os vieses que poderiam ter ocorrido ao longo da execução do estudo foram minimizados ao máximo com o uso da randomização, sigilo de alocação, cegamento e tipos de análise adequados. Agora, tendo avaliado a qualidade metodológica do nosso estudo e os vieses possíveis no seu curso, a gente vai para a segunda questão-chave. Quais são os resultados? Essa questão diz respeito à interpretação dos resultados, atentando para o seu tamanho de efeito e sua precisão. Começamos então com a primeira pergunta dentro dessa avaliação, sobre o quão grande é o tamanho de efeito dos resultados. E a gente vai dissecar essa pergunta olhando para medidas de associação e impacto, além dos efeitos que podem alterar o nosso tamanho de efeito dos grupos, mais especificamente o efeito Rotter e o efeito placebo. Vamos começar então lembrando das maneiras pelas quais podemos avaliar um desfecho. E as principais são as que constam nessa tabela. As reduções de risco absoluto, que é nada mais do que a redução da incidência do desfecho no grupo intervenção, menos a incidência do mesmo desfecho no grupo controle. Além disso, as medidas de associação, como o risco relativo e o hazard ratio, e as medidas de impacto, entre elas o NNT, ou número necessário para tratar, e o NNH, ou número necessário para causar dano. O H vem de harm do inglês. Não entraremos nessas medidas mais a fundo, porque elas fazem parte do que foi estudado antes na cadeira de epidemiologia anterior. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas sobre essas maneiras de avaliar os desfechos e calcular as estimativas de efeito, vocês podem dar uma olhada no material extra ou nos perguntar. Primeiramente, a gente pode começar a falar sobre o que é um grupo controle. Ele pode ser feito de várias maneiras, com um placebo,
com a terapia padrão no momento, com a não intervenção e com a não observação. Em estudos que não envolvem terapias farmacológicas propriamente ditas, por exemplo, vocês vão ouvir falar de uma coisa chamada sham procedure, que seria uma espécie de procedimento fake, ou seja, um placebo dos procedimentos. Vale lembrar que o grupo controle é extremamente importante para que se tenha uma mensuração fiel da parte do tamanho de efeito verdadeiro relacionado à intervenção, sem contar com o efeito placebo. Mesmo com a minimização das diferenças do tamanho de efeito advindas do efeito placebo, que serão controladas o mais próximo do ideal pelo grupo controle, devemos saber que ambos os grupos ainda estão sujeitos ao efeito Hawthorne, que existe quando há um efeito pelo simples fato de os sujeitos do estudo, sejam do grupo intervenção ou do controle, estarem sendo observados. Agora que já lembramos de como a gente pode avaliar os desfechos e conhecemos os principais efeitos que se sobrepõem ao real efeito da nossa intervenção, vamos partir para a avaliação da precisão da nossa estimativa de efeito, melhor expressa pelo intervalo de confiança. Bom, uma estimativa de efeito encontrada, mesmo após um SR de alta qualidade, não representa necessariamente o valor verdadeiro. Nessas estimativas em que temos uma alta confiança, mesmo que aquele valor não represente a verdade absoluta, a verdade provavelmente estará em algum ponto ao seu redor. Em outras palavras, dentro de um intervalo de confiança ao redor da estimativa de efeito. Em medicina, nós normalmente usamos intervalos de confiança de 95%, o que significa que se repetirmos o estudo 100 vezes com o mesmo tamanho de amostra, com a mesma população, 95% das vezes, o resultado da nossa estimativa de efeito estará entre os valores daquele intervalo de confiança. O intervalo de confiança está intimamente relacionado com duas coisas: o tamanho da amostra, ou seja, nosso N, e o número de eventos de interesse. Quanto maior forem esses números de sujeitos e de eventos, maior é a nossa precisão e, consequentemente, menor o intervalo de confiança. Em outras palavras, quanto menor o intervalo de confiança, mais precisão temos e mais perto da verdade estamos. Nessa figura abaixo, por exemplo, nós temos dois estudos com a mesma estimativa de efeito, mas tamanhos de amostra diferentes, o que gerou intervalos de confiança diferentes. O eixo X aqui representa as diferentes possibilidades de redução de risco relativo, a medida de efeito escolhida nesse exemplo hipotético, apesar de que outras medidas poderiam ter sido usadas aqui. No eixo Y, a gente vai encontrar a linha de igualdade, ou também conhecida como linha de nulidade. Para efeitos práticos, sempre que vocês virem um intervalo de confiança que cruza essa linha, ou seja, existe a possibilidade de que não haja diferença entre os grupos do estudo para o desfecho sendo avaliado, vocês podem inferir que a diferença entre os grupos não é estatisticamente significativa. Ao mesmo tempo, quando vocês virem um intervalo de confiança que não cruza essa linha, vocês dirão que houve diferença estatisticamente significativa. É importante lembrar que a linha de nulidade ou linha de igualdade não vai ser sempre zero, pois para alguns tipos de medidas de associação, como por exemplo risco relativo ou odds ratio, em que estamos falando de uma razão, a igualdade é igual a 1. Já quando falamos de uma medida de associação como mudança absoluta de risco relativo, a igualdade entre os grupos é zero. Bom, pessoal, até agora nós avaliamos o nosso estudo em relação à sua validade interna, ou seja, o seu rigor metodológico e o uso de estratégias adequadas para minimizar o risco de distorções dos resultados por erros sistemáticos. Nós também avaliamos o artigo em relação aos seus resultados, tanto referente ao seu tamanho de efeito quanto à sua precisão. Por último, mas definitivamente não menos importante, nós precisamos avaliar o estudo quanto à sua aplicabilidade para o nosso paciente, aquele ou aqueles para quem fomos buscar evidência. Várias questões estão implicadas na questão da aplicabilidade, tanto em relação aos pacientes quanto aos desfechos e à própria intervenção. Vamos então começar avaliando a aplicabilidade através da comparação entre o meu paciente e os pacientes incluídos no estudo. A gente deve então fazer a pergunta se os pacientes do estudo são parecidos com o meu paciente. Mas como respondemos ela? Principalmente analisando a seleção dos pacientes e a validade externa do estudo.
Fique atento, aqui nós não queremos avaliar potenciais viéses de seleção, mas sim que tipo de pacientes foram selecionados, considerando os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Bom, a figura abaixo, ela ilustra bem o quão não representativo da população de interesse um ECR pode ser. Para que cheguemos na nossa população de ensaio clínico randomizado, existem diversos filtros que muitas vezes acabam ultraselecionando os pacientes incluídos no estudo e muitas vezes isso leva a uma perda da aplicabilidade dos resultados desses estudos aos pacientes da vida real. Vocês podem perceber nessa figura que mesmo antes de os critérios de inclusão e exclusão serem aplicados, a população de interesse já foi selecionada, quanto aos pacientes que foram contatados pelos pesquisadores e os que concordaram em participar do estudo. Além disso, claro, a gente precisa avaliar os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pelos pesquisadores, por exemplo, em relação à idade, sexo, raça e comorbidades, e julgar se eles limitam a aplicabilidade dos resultados ao nosso paciente. Quando falamos de aplicabilidade de um estudo para o nosso paciente, não podemos esquecer do conceito clássico de validade externa. Se olharmos no livro, a validade externa é a capacidade de generalização daquele resultado para outros grupos. Quanto mais similares os pacientes de um estudo forem da população para a qual eu quero aplicar os resultados, maior a validade externa. Uma estratégia que vocês verão bastante em ensaios clínicos randomizados é a utilização de estudos multicêntricos, em que os investigadores principais incluem pacientes de diversos centros em diferentes países. A intenção deles é justamente aumentar a validade externa para que o resultado do estudo seja o mais aplicável possível em diferentes populações. Depois de termos avaliado se os pacientes do estudo são suficientemente parecidos com o nosso paciente, a gente precisa saber se a intervenção que queremos aplicar no nosso paciente envolve mudança de desfechos que realmente interessam. É sempre preferível que os estudos incluam desfechos primordiais, ou seja, desfechos que sejam importantes para os nossos pacientes, como infarto agudo do miocárdio, AVC, morte, dor. Entretanto, nem sempre é possível mensurar desfechos duros, e para isso, muitos pesquisadores lançam mão de desfechos substitutos para avaliar o efeito de determinadas intervenções. Devemos sempre ter o cuidado e nos perguntar se aquele estudo realmente precisava ter usado um desfecho substituto, pois muitas vezes os autores podem estar usando esse tipo de desfecho somente para encontrar um resultado positivo. Apesar disso, não devemos tomar um desfecho substituto por inferior ou inadequado, sempre que a gente vê ele, pois muitas vezes eles são os mais fiéis marcadores de doença. Um exemplo disso é a carga viral em pacientes com HIV. Por último, e importantíssimo, vamos analisar os riscos e benefícios da intervenção proposta no estudo, levando em conta seu benefício clínico real e os valores e preferências do nosso paciente. Falando sobre o benefício clínico relevante de uma intervenção para o nosso paciente, a gente precisa ter em mente sempre a diferença entre dois conceitos importantíssimos: significância estatística e relevância clínica. A primeira se refere puramente ao achado estatisticamente significativo, não considerando se ele é clinicamente desprezível ou ele é relevante. A segunda, muito mais importante para a prática clínica, se refere ao impacto que aquele resultado verdadeiramente terá no curso e clínica da doença do nosso paciente. Na figura abaixo, nós temos vários exemplos de possíveis intervalos de confiança que podem refletir diferenças importantes entre significância estatística e relevância clínica. Percebam, por exemplo, que um estudo pode ser estatisticamente significativo, mas clinicamente não relevante, como no penúltimo intervalo, pode ser estatisticamente significativo e clinicamente relevante, como no último intervalo, pode ser não significativo e não relevante, como no primeiro intervalo, e até estatisticamente não significativo, mas com possibilidade de ser clinicamente relevante, como no segundo exemplo. O mais importante nessa avaliação é conseguir estabelecer uma margem de relevância clínica admissível para que se justifique a instituição daquele tratamento. E isso vai além da significância clínica, como vocês podem ver nesses exemplos. Por fim, depois de tudo isso que nós falamos, chegaremos talvez no ponto mais importante do espectro da medicina baseada em evidência:
A tomada de decisão compartilhada, ou em inglês Shared Decision Making, é um conceito que deve estar na cabeça de todos aqueles que prezam pela aplicabilidade da literatura médica atualizada na prática médica. Ela é um componente essencial de uma medicina centrada no paciente. É o processo através do qual os médicos e pacientes trabalham juntos para tomar decisões e selecionar os testes diagnósticos, tratamentos e planos baseados na melhor evidência e balanceando riscos e benefícios com os valores e preferências dos pacientes. Pois bem, pessoal, a monitoria acaba por aqui, mas ainda queremos discutir vários outros conceitos importantes em epidemiologia com vocês, em monitorias que estão por vir. Não percam então os próximos capítulos. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.